paz do Senhor, nosso povo de Deus, estamos começando aqui o segundo episódio do podcast em Foco. Como prometido, estamos aqui com a dupla Tony Gleice. E a primeira pergunta, desde já, quero fazer primeira pergunta para a Gleice, da dupla Tony Gleice, né? Que Deus possa honrar o ministério de você cada vez mais. E a pergunta é: quem é Tony Gleice e de onde vocês são? E como começou a história de vocês através do mundo gospel? Pai do Senhor, povo de Deus, nós somos a dupla Tony Gleice, né? Respondendo aí a pergunta do irmão Vinícius, que Deus abençoe aí a vida dele por essa iniciativa. E a dupla Tony Gleice é uma dupla de música gospel, né? Eu sou nascida na cidade de Valença e o meu esposo, ele é tocantinense, né? Do Tocantins. E aprove ao Senhor que a gente se encontrasse e casamos e formamos a dupla Tony Gleice já há quase 20 anos. Então, nós temos já quase 20 anos de estrada, quase 20 anos de estrada. E estamos por aqui, na cidade de Novo Oriente, fazendo a obra do Senhor, fazendo o ID do Senhor, até o dia que Ele nos permitir. E a segunda pergunta vai para o Tony, né? Como nasceu a dupla Tony Gleice e quando vocês perceberam que esse era o propósito de Deus para esse ministério de vocês? Muito bem, a paz do Senhor para todos vocês que estão nos acompanhando. Parabenizar a Vinícius por este lindo trabalho. Quero também parabenizar a minha esposa nessa data tão especial, Dia das Mulheres, e as demais mulheres que irão nos acompanhar através desse podcast. Minha mãe, minhas irmãs, nossos amigos e conhecidos, que Deus abençoe a cada um de vocês. As coisas de Deus, elas fluem naturalmente. Não é forçado, não é aquela coisa de projeto humano. A dupla Tony Gleice surgiu naturalmente, como eu falei, um projeto de Deus. Deus vai juntando as peças, vai fazendo o improvável provável, o impossível possível, assim como Ele tem poder de fazer todas as coisas. Então, a dupla Tony Gleice surgiu assim. Agora, quanto ao nome, é uma coisa também sugestiva na junção de Tony e Gleice. Uma irmã nos deu essa ideia, né? Desculpa. Um casal. Vamos botar um casal, né? E deu certo. Aí hoje tem Tony, frisando, pode falar o nome do irmão que... Posso, eu vou até fazer o cartaz, o nome dele. O irmão Assis e a irmã Gilmara, né? Deus abençoe a vida deles, fazem parte da nossa história. Porque na caminhada, no começo ministerial, muitas pessoas já passaram, já nos ajudaram, já nos deram a mão, assim como na nossa vida. Irmãos, sozinhos nós não somos ninguém. Podemos ter o talento, uma afinação, saber tocar, a gente cantar um pouco afinado, mas na realidade nós precisamos depender primeiramente de Deus e depois dos nossos queridos irmãos, tá bom? Então que Deus abençoe a vida deste casal, que se a gente for falar o nome de todos que contribuíram nesse ministério, foram muitas pessoas. Como já foi dito, são 20 anos de ministério, muita história para contar, muita experiência, quanta dificuldade, mas quanta alegria em servir e louvar a Deus. Se fôssemos para parar, poderíamos ter parado nos primeiros obstáculos, mas o alvo, a convicção de que nós nascemos, estamos juntos para louvar a Deus, isso nos traz a certeza de vitória. Por isso prosseguimos adiante e Deus seja louvado. Graças a Deus. A terceira pergunta é bem básica. Qual é a música de trabalho de vocês atualmente, que vocês levam a mensagem e traz também quem está ouvindo, para quem está ouvindo? Sim. Há uns dias atrás eu estava no meu trabalho, peguei o violão e me veio uma inspiração e eu compus uma canção. E ali eu postei nos status e imediatamente eu recebi mensagens de pessoas dizendo que aquela letra tinha sido para elas. Então, aquilo ali nos traz uma paz e a gente se sente útil para Deus nestes momentos. E tem pessoas que acham que Deus procura as pessoas perfeitas, as pessoas que são totalmente capacitadas.
isso me prova de que Deus, ele pode restaurar a vida de qualquer pessoa, ele pode colocar palavra na boca dos seus vasos para que outras vidas sejam alcançadas. E eu fiz um louvor, uma letra que inclusive foi gravada e está no YouTube, que tem como título Deus no Barco. A gente pode cantar um refrão dela, não pode? Pode. O YouTube não vai derrubar não, graças a Deus. Se Deus está no barco, não tem como duvidar, e Ele não vai afundar. Do outro lado você vai chegar. Foi assim. E o começo dessa letra, quando eu escrevi, era assim o começo, ou é assim: olha, estou aqui para consolar teu coração. Quero te dizer que Deus está vendo então essa luta que você está passando. Olha, pois só Deus conhece todos os teus medos, e só Ele sabe todos os segredos. E por aí foi. E Deus foi falando, e graças a Deus está gravado, e você pode acompanhar no YouTube, Deus no Barco. Faça a quarta pergunta para a irmã Gleice, né? Antes dos palcos e das oportunidades, houve algum momento em que vocês pensaram em desistir de ministério? Essa aí é fácil responder, responde. Sim, gente, na caminhada, às vezes a gente pensa em desistir, né? Nunca pensamos em desistir de Jesus, da nossa fé, mas às vezes bate aquele desânimo, né? A gente tem outros afazeres, corre, trabalha, tem o nosso dia a dia, e por a gente morar também às vezes numa cidade pequena, não tem muito movimento, às vezes a gente pensa assim, parar, mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele nos vê independente do local onde a gente está, né? A palavra do Senhor fala ali sobre Davi estava ali no campo, cuidando das ovelhas, mas mesmo assim o Senhor não se esqueceu dele, né? E eu levo isso, eu e o Tony, a gente leva isso como experiência, né? E o Senhor, Ele sempre faz as nossas agendas, graças a Deus, não faltam agendas, porque o Senhor, Ele literalmente, Ele nos vê, aonde nós estamos, o Senhor, Ele nos observa, mas que nós já pensamos em parar, já. Ainda continuando a resposta dela, eu fiz uma composição num momento de dificuldade, porque todo ministério ele é provado, para que venha o pensamento em desistir, em parar, as pessoas desacreditam de você, Deus permite que existam levantes, Deus permite que você se entristeça até mesmo diante da caminhada. E eu lembro que a gente fez uma canção que fala de prova. É assim, ó. É na prova que Deus exalta, é na prova que Deus aprova, é na prova que Deus garante a bênção para o céu e é fiel. É na prova que o crente chora, é na prova que a igreja ora, mas também é na prova que a vitória vem acontecer, mas também é na prova que a vitória vem para você. Na prova, viu? É na prova que Deus faz acontecer. A gente pode pensar em parar, mas não pode parar, tem que prosseguir. Antônio, incluindo aqui a música, a gente passa por o propósito para vencer o processo, né? Foi o que eu aprendi também nesses dias, né? E vamos concluir aqui a quinta pergunta, continuando com a irmã Gleice, viu? Qual foi a experiência mais forte que vocês já viveram com Deus através da música?
Falar de experiências com Deus, para quem já tem aí quase 20 anos de estrada, nós temos muitas experiências, né? Mas eu vou citar uma que ainda hoje eu medito e sei que é o poder de Deus e não nós. O Senhor, ele nos prometeu, desde quando nós começamos a nossa caminhada, nos usar de várias formas, né? E uma delas o Senhor sempre nos fala através de cura, né? E eu me lembro que há muitos anos atrás, assim que a gente começou, a gente não tinha CD gravado, apenas cantávamos nas igrejas. E eu lembro que a gente houve um evento aqui na nossa cidade, em um trio elétrico, né, de um irmão, e nós fomos participar, né? Fomos cantar ali, e nós cantamos um louvor. Nessa época a gente não tinha gravado, e nós cantamos um louvor que falava sobre cura. E para nós era um dia normal, né? E depois alguém chegou para mim e falou que alguém relatou que tinha sido curado naquele momento que a gente estava cantando, né? E aquela pessoa disse que viu como se fossem instrumentos cirúrgicos ali e fazendo aquela cirurgia ali nela. E ali ela passou a não ter mais aquela enfermidade a partir daquele momento. E isso para mim foi uma grande experiência, uma das que eu lembro, né? Mas sempre que a gente anda por aí, sempre que a gente canta, o Senhor, ele tem se revelado dessa forma, através do nosso louvor, curando, né? Libertando, salvando, e tudo isso é para a glória de Deus. Aos seus irmãos, e também recentemente vocês participaram de um DVD, né? Que o nome do projeto é DVD Unidos. Vocês podem falar um pouco desse projeto, Antônio, pra gente? Sim, o projeto gravado pela Clá Gospel Music. Inclusive eu quero mandar um abraço aqui a todos que compõem esse grupo abençoado. E foi um prazer enorme estar gravando com eles. Eu recebi uma ligação de Paulo Henrique, pelo qual quero mandar meu abraço e a paz do Senhor para ele. E ele passou para nós esse projeto. Esse projeto veio de encontro a um pensamento e um desejo do nosso coração. E nisso a gente se acertou. Deus providenciou tudo no seu tempo determinado, porque na realidade tudo que acontece na nossa vida tem o agir de Deus. A Gleiciana, ela falou algo específico, mas na nossa trajetória tudo tem a mão de Deus. O que possuímos, seja no transporte, seja a moradia, tudo Deus tem providenciado de uma forma especial. Então, tratando desse projeto DVD Unidos, que a gente gravou 2 louvores, e não vai parar por aí, vai vir outras canções abençoadas, e você pode acompanhar, você pode se inscrever, você pode estar lá curtindo, compartilhando também as canções como Deus no Barco e Eu Disse a Deus. Vai falar muito ao teu coração e eu creio que Deus vai continuar fazendo maravilhas. Então esse foi os primeiros passos desse projeto DVD Unidos, e a gente pensa assim, prosseguir e fazer mais trabalhos lindos e abençoados como foi o projeto DVD Unidos, pela Clá Gospel Music. Irmão Antônio, falando de Deus, tem como vocês cantar um pouco da música Eu Disse a Deus? Disse a Deus, e o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer. E por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo nem lhe obedecer. Disse a ele com sinceridade: abra mão de mim. Olha o que Deus nos disse. Mas Deus me disse: e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Em meio às tuas facilidades sentirás minha grandeza. Quando tu pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução. Por aí vai.
A música linda, né? Graças a Deus. Fazendo a sexta pergunta para a irmã Gleice. Existe alguma música de vocês que nasceu de um momento de dor ou de uma grande prova de vida? Irmãos, isso na vida do cristão é uma coisa do nosso dia a dia, né? Prova na vida do crente é o que não falta. Mas também nós temos muita providência de Deus. E alguns louvores, principalmente do CD Sinais, foram louvores escritos em tribulações, como diz aí o hino da harpa, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. E foi escrito, nós temos muitos hinos que foram escritos, inclusive esse que a gente cantou um pouco, na prova, mas são nesses momentos que o Senhor mais nos inspira, e isso não pode faltar também na vida do cristão, porque se você pensar em viver uma vida só de bonança, aí, meu amigo, é complicado, né? Você vai ficar um filho meio que mimado. Então, muitas vezes é preciso vir a dificuldade para a gente poder chegar mais pertinho de Deus, para a gente ter inspiração para cantar, para a gente poder dobrar os nossos joelhos. Não que a gente vai fazer por onde isso aconteça, mas que o Senhor, Ele às vezes permite certas situações na nossa vida para que a gente entre no prumo, Ele permite. E nós temos alguns louvores que, sim, foram escritos nos momentos de prova. E que eu acho mais assim, mais impactante na história de vocês, que aliás do trabalho e da logística de vocês, que tem a logística de secretário, como secretário de missões, né, da igreja. A irmã também trabalha na questão da lanchonete, né, e é um trabalho muito lindo, né, de vocês, que é uma logística muito grande. E eu queria saber essa expectativa de vocês, de uma logística de shows, de lanchonete, também de igreja, através aqui do irmão Tony. Salão. De salão também, né? É uma... A gente concilia, né? Tem como explicar um pouco pra gente? Sim, é Deus, né? É Deus. A Deus nos dá sabedoria, Deus manda tudo na hora certa, de forma correta. E a gente faz. Claro que para fazer as coisas depende de esforço. Você tem que se esforçar. Às vezes tem muita gente querendo passar no concurso, mas não estuda para o concurso. Quer crescer no ministério, mas também não faz por onde. E na realidade, eu costumo dizer, para quem casa novo, que não tem casa, e de repente precisa de uma casa, aí de repente vemos filhos, aí precisa cuidar dos filhos, aí de repente a necessidade de um transporte. Isso traz um acúmulo de responsabilidades. Isso faz com que você tenha que se esforçar mais para manter a sua família, manter ali a sua vida. Aí tem a providência de Deus. Como foi dito aqui, a gente nunca andou se oferecendo para cantar. Nunca cobramos uma agenda específica, dizer é tanto, nós vamos por tanto cantar. E Deus sempre tem cuidado de nós. Deus sempre tem cuidado de nós. Não tem faltado nada. Deus tem cuidado de nós. E o que eu mais digo para Deus é, Deus, eu não sou merecedor. Eu não sou digno. Mas Deus sempre fala no meu coração, me dando esperança e me dando a confiança de que Ele é que está no domínio de todas as coisas. Então, a gente não olha para as dificuldades. Tem a questão do trabalho, tem a questão de muitos embaraços, mas a gente vai rompendo em fé. Irmão Tony, concluindo aqui a 7ª pergunta, qual foi o momento mais emocionante que vocês já viveram ministrando em uma igreja ou evento? Olha, como eu já falei, o ar tá ressecando minha garganta. Como eu já falei, nós já vivemos muitas experiências dentro dessa caminhada e dentre elas a gente vê muito o Senhor, Ele operando em curas, o Senhor batizando com o Espírito Santo, renovando, vidas se rendendo aos pés de Cristo.
E eu acredito que essas são as maiores experiências que a gente tem visto, tem observado, fora o que Deus também fala conosco, né? No secreto, no oculto, coisas que ninguém sabe, somente Deus. Às vezes só o Senhor, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe do que nós estamos passando, e o Senhor, Ele se revela para nós dessa maneira, né? Em relação a que o irmão perguntou anteriormente, as coisas que a gente faz, tudo tem sido, graças a Deus, até hoje, na direção de Deus, né? A lanchonete hoje foi um projeto, né, de Deus, que o Senhor usou alguém e disse que nós seríamos canal e que nós, nessa cidade, e que nós geraríamos emprego. E eu fiquei me perguntando como, na época, né? E hoje está aí, né? A lanchonete, para a glória de Deus, é uma bênção, tem realmente gerado emprego, e está aí até o dia que o Senhor permitir, né? Porque tudo que nós fazemos é na direção do Senhor. Entendeu? Obrigado pela pergunta, né? Frisando aqui também, vocês têm um filho que toca, né? Que é o Caleb, né? Caleb e o Eliabe. Toca também. Toca também, né? Tá destocando, mas vai tocar. Muito bem. Fé em Deus. Me diga uma coisa, vocês como dupla já passaram por algum aperto aí nas estradas, assim, como, tipo, vamos supor, o carro quebrar, hein, irmão? Já passou por algum aperto já? Paz, o carro quebrar, dá pé de quebrar na parte de combustível, né? Uma vez nós fomos para uma agenda, já saímos um pouco atrasado. Pela primeira vez a gente foi usar esse tal desse GPS. E o GPS disse, pode ir, vai, e está chegando. E quando o GPS disse, chegou no seu local, já estava de tardezinha e não tinha local de nada. Era no meio da chapada. E a gasolina já estava acabando. Foi obrigado a perguntar a um caminhoneiro lá, onde era que estava a cidade X, que a gente já tinha passado da entrada, não sabia mais, porque o GPS disse assim, vocês chegaram no seu lugar desejado, agora desce e vá a pé. Aquele GPS ali, ele não é de Deus. Obrigado a gente voltar, já chegamos quase em cima da hora do evento. São, assim, experiências, né? E voltando à sua pergunta anterior, a gente tem muitas experiências por aí. Nos congressos, participando de manhãs de avivamento, trabalhos à noite, em eventos em vários lugares, independente do tamanho da igreja. Porque, na realidade, a questão ministerial ela é como o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, na cidade, no meio dos irmãos de Jesus, não tinha milagre. Porque as pessoas diziam, eu conheço, eu sei quem é, e aquela coisa, tá entendendo? Mas aí, fora, a gente tem a liberdade e também a gente tem aquele apoio que eu digo, né? Então Deus tem feito, Deus tem surpreendido com o seu poder e maravilha. Chegando à nossa conclusão, quero que a dupla Tony Inglês deixe uma mensagem para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast em Foco. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E também se inscreva no canal também da dupla Tony Inglês. Desde já eles vão explicar um pouco aí dos canais de comunicações, né? Eu queria que vocês deixassem algum modo de gratidão por ter participado do nosso segundo episódio. E vocês foram graciados por Deus aqui. Obrigado por tudo, Tony, a Gleice. Que Deus abençoe o ministério de vocês. E eu queria ouvir uma parte também, um pouco de vocês, da irmã, né? Pode falar um pouco também para os nossos ouvintes. Agradecer também pelo esse projeto aqui, nosso podcast em Foco. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui participando desse momento único,
né? Momento único. Que Deus continue aí abençoando a vida do irmão Vinícius, que ele continue com esse projeto e seja forte, corajoso, como você já fez a pergunta aí para a gente. Na nossa estrada, na nossa trajetória, existem as flores, mas também existem os espinhos, né? E essa mensagem também é para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Continue firme, sempre constante e abundante na obra do Senhor. Mesmo que às vezes pareça que tudo está perdido, que tudo está parado, que a gente está sendo esquecido, mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus, Ele não nos esquece jamais. E chega um momento em que Ele pode até estar, como diz o nosso louvor, Ele pode até estar dormindo ali no barco, em descanso. Mas na hora certa, no momento certo, Ele se levanta ao nosso favor e acalma todo o vento, toda a tempestade. Então, a minha mensagem para vocês, além dos agradecimentos, persista, seja forte, corajoso, não desista, não desvaneça a sua fé, porque a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Antônio, concluindo aqui, seu modo de gratidão. Sim, grato a Deus por tudo e aproveitando a oportunidade, falando para vocês que vão acompanhar esse podcast, dizendo para vocês, nós estamos vivendo num mundo em que é visível todos os acontecimentos, pelas mídias, em todos os lugares você acompanha o que está acontecendo e soma-se com a profecia lá de trás, onde se era pregado, era falado, e hoje chegamos à conclusão de que a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Então você que está sendo incomodado de alguma forma, incomodado com a palavra, com a mensagem, e vendo que verdadeiramente o caminho é Deus, não perca o seu tempo. Venha para Cristo. Não espere você mudar, deixar isso, deixar aquilo. Venha para os braços de Cristo. Nós estamos aqui não é porque somos perfeitos. Nós estamos aqui porque Deus, Ele está trabalhando em nós, porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós nunca vamos conseguir agradar a todo mundo, nós nunca vamos conseguir ser amigo de todo mundo, nós nunca vamos conseguir satisfazer a todo mundo. Porque existe uma grande dificuldade para se manter um relacionamento. Na amizade, na união conjugal, é difícil a irmandade, é difícil porque quando você pensa numa igreja, você vai pensar, tem problema com o pastor, tem problema com os irmãos, eu vejo isso nas igrejas, então não está na hora de olhar para isso. Está na hora de olhar para o teu próximo, assim como Cristo olhou para nós. Ele nos amou primeiro. Ele decidiu nos amar sem nós merecermos. E agora, o que é que nós vamos fazer? Então, ame, perdoe, procure imediatamente voltar para o teu lugar, aonde aquele que tem poder está te esperando. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus te ama e Ele te aguarda. Pois é, finalizou nosso podcast em foco. E eu agradeço de coração. Vamos esperar os próximos episódios e os próximos confirmados daqui para frente. Agradeço pelo espaço. Amém. Né, irmão Antônio? Obrigado por tudo. Concedeu o espaço. Você foi um grande canal de bênção. Você e a sua família. E ainda será continuando grande espaço de referência para o meu projeto, que é o Podcast em Foco. Eu agradeço de coração, agradeço nossos patrocinadores também, que estão patrocinando esse projeto e que abraçaram a causa em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.